Olá, o SP Cultura Especial fala sobre registro artístico, mais especificamente das pinturas da Santíssima Trindade, desde o século III até o século XV. O que levou os artistas a retratarem a Santíssima Trindade? Religiosidade, desafiar o proibido, representar uma parte oprimida da população? A pesquisadora Cristiane Meyer escreveu um livro sobre o tema e o professor Jack Brandão fez o prefácio. São eles que nos ajudarão a entender como essa forma de arte se desenvolveu e influenciou a cultura. No livro, Cristiane refaz o percurso de pintores e mosaístas, desde o século III até o XV, para compreender as fontes das quais se valeram não apenas na criação da iconografia de Jesus, como também, de modo particular, da Santíssima Trindade. E faz um retrospecto de como o dogma da Santíssima Trindade foi sendo construído e percebido ao longo da história. Não é isso, Cristiane? Como é que ele foi do século III ali até o século XV, até o Renascimento, assim, né? Imagino que deve ter ali, cada imagem retrata a sua época e retrata um pouco ali dos valores e dos conceitos da sua época, né? Perfeitamente, Luciano. Uma das teses nossas, né, exatamente essa visão de mundo que pode ser lida em cada imagem. Então, leva cerca de 300 anos para o artista criar coragem para retratar o Deus que, na verdade, não mostra o seu rosto, né, na Bíblia, ele não é descrito, e é um Deus complexo, porque ele é trino e uno. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a partir do século III, com a consolidação do cristianismo como religião do Estado, né, religião do Império, aí o artista começa, digamos, a se animar, a ousar a fazer esse rosto. E aí você vai acompanhando todo esse pano de fundo da sociedade, da religião, retratado nessas imagens. Como é que era no começo, assim? No começo é muito ligado aos deuses greco-romanos, por um lado. Por outro lado, no rosto de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, porque ele circulava, sua efígie circulava nas moedas do Império Romano. Então ele era uma efígie muito conhecida, um rosto conhecido, né? Mais tarde se tem notícia da Santa Face, né? Que é a face que, segundo a tradição da Igreja, é a verdadeira face de Cristo, estampada em alguns lenços, né? Seja ele o que está no sudário de Turim e outros que estiveram em Edessa e hoje, na verdade, não se sabe o paradeiro, né? Então, essa é a origem desse Deus, dessa face. Já que você escreveu aí o prefácio do livro, né? A gente está com imagens do livro aí, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens do livro. Como é que foi escrever o prefácio? Como é que foi o livro lá? Iconografia da Santíssima Trindade, uma historiografia imagética, né? Como é que foi? Você fez o prefácio do livro, né? O livro foi um belíssimo trabalho da Cristiane. E é interessante, quando eu digo um belíssimo trabalho, sobre dois pontos de vista. Primeiro, é algo extremamente complicado de você falar. Porque quando você trabalha com a questão do dogma, primeiro, o dogma é uma verdade construída e estabelecida como única. Então, enquanto verdade é inquestionável, você não questiona o dogma. Então, nós temos uma tradição hebraica, uma tradição judaica, em que se diz que Deus é único. Só que a própria Bíblia, vamos dizer assim, ela nos mostra em algumas passagens algo um pouco diferente. Quando nós pegamos, por exemplo, o Gênesis e a criação do homem, então no Gênesis se diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Opa, se Deus ele é uno, por que ele usa o plural? Então algo interessante. Então, durante toda a construção do dogma, que levou aproximadamente uns 400 anos, inserido dentro da era cristã, foram buscadas dentro da própria Bíblia várias passagens que tentassem demonstrar isso.
Então, essa é a questão dogmática. Outra questão que eu quero levantar, que foi muito bem trabalhado pela Cristiane, é exatamente o quê? Como você constrói o dogma. Esse é um ponto. Segundo, como você constrói a imagem do dogma. Então, há todo um processo de construção dessa imagem. Primeiramente, nós tivemos a construção de Jesus. Então, primeiramente, tivemos de construir a imagem de Jesus. E como que essa imagem foi construída? Então, como a Cristiane falou, nos primeiros momentos, foram por meio de paradigmas dentro da própria tradição greco-romana. Mesmo o povo judeu, ele estava inserido dentro de um mundo helênico. Então, dentro do helenismo que reinou durante aquela região. E nós temos uma das figuras, é a própria figura do Alexandre Magno. Outra, os próprios deuses greco-romanos. Então, Apolo, por exemplo. Então, nós temos pegaram simplesmente o quê? A construção, que já havia um paradigma que já estava pronto, um paradigma que já existia dentro dessa tradição pagã, e simplesmente foram transferindo essa tradição para o cristianismo. Então, as primeiras representações de Jesus são praticamente do século III. E quando você vê essa representação de Jesus, não tem absolutamente nada a ver com a representação que nós conhecemos. Um homem de meia idade, cabelos compridos, barba longa, não. Era um jovem, sem barba, cabelo bem curto e usando trajes romanos, por exemplo. Que era aquilo que o homem romano, que o homem grego enxergava naquele momento. Então, a partir daí, criou-se, a partir do século IV, V, a imagem que nós conhecemos do homem de meia idade, barbado e com uma expressão extremamente séria. Acredita-se que essa imagem tenha vindo do sudário de Turim, que ficava na cidade de Edessa e nem era sudário de Turim ainda. Nós era chamado de Mandilion. A partir daí criou-se um paradigma. Quando esse paradigma é construído, ou seja, quando se tem uma imagem de Jesus fixa, parte-se para a segunda etapa, que é o quê? A representação de Deus. Como é que vou representar Deus Pai? Aquele que é inominável. Porque na própria Bíblia fala, quem é você? Como é que eu vou chamar, ó Senhor, o seu nome? Ele diz, eu sou o que sou. Acabou. Ou seja, por isso que até hoje os judeus eles não usam o nome de Deus completo. Eles não usam, por exemplo, nós traduzimos para o português a palavra Javé. O que o pessoal usa na língua hebraica? Yahvé. Ou seja, eles tiram as vogais, porque não se pode pronunciar o nome de Deus. Então, por isso que eu digo que a obra da Cristiane é uma obra ímpar, porque ela vai começar a mostrar como essa face de Deus Pai é construída. De que forma? Usando o paradigma de Jesus. Se o filho é barbado, tem cabelo comprido, como vai ser o pai? A construção do pai? Barbado e de cabelo comprido. Então começa-se a criar tipos, modelos que vão ser construídos pouco a pouco, até chegar ao próprio Espírito Santo. Cristiane, você viajou, né, para conhecer um pouco essas imagens. Você chegou aí para a Rússia, foi isso? Isso, eu tive a felicidade de poder ir à Rússia e mais especificamente no Mosteiro da Trindade, né, o Mosteiro de São Sérgio, e a felicidade também de poder ir a Florença, porque no último capítulo do livro eu faço uma análise mais profunda de uma Santíssima Trindade na Igreja Latina, na Igreja Ocidental que está em Florença, século XV, e na mesma época uma que foi pintada, ou melhor, escrita, como se diz, de ícones, né, que está hoje em Moscou, né, que é baseada no Antigo Testamento e é da Igreja Ortodoxa Russa. E como que são essas narrativas? Como elas se aproximam e como que elas se diferenciam? Elas se aproximam na parte, digamos, da força que ambas as imagens têm, né? A imagem que está em Florença é uma imagem, como você mesmo havia colocado, que mostra toda a sua época, é uma imagem que traz esse começo de renascimento, mostra toda a construção daquele olhar de Brunelleschi, né?
E essa profundidade não fica só na construção da capela, que ela é uma capela bidimensional que se torna tridimensional pela pintura, né? Mas também na profundidade da Maria que está lá. Isso eu escrevo bem no livro. A Maria foi a grande descoberta para mim. Pela primeira vez no Ocidente tem-se o psicológico no rosto da imagem, né? É quando o homem começa a ser o centro do mundo nesse renascimento, né? Se desloca do cristocentrismo para o antropocentrismo, né? Que é o homem passa a ser o centro. Florença era uma república, mas uma república frágil, porque ela tinha muitos inimigos em volta. E a arte justamente é que monopolizava a cidade e dava aquele orgulho, né? Então esse lado político desta imagem. Em contrapartida, em Moscou, a imagem ela é muito suave, ela é muito, digamos, já celeste, divina, mas ela ao mesmo tempo dá força para um povo que está sendo muito maltratado pelas guerras contra os tártaros. É o momento que a Rússia começa a se definir, né? E todos acorrem a esse mosteiro de São Sérgio, pedindo a bênção do patriarca antes de ir para a guerra. E voltam após a guerra, quando eles expulsam os tártaros da região. E aí a igreja ou o mosteiro da Trindade, né, passa a ser o centro religioso da Rússia. Então esses dois polos que são bastante catalisadores dessas duas sociedades. Jack, dá para a gente falar de política através dessas imagens? Assim? Dá para a gente falar um pouco do tempo de cada imagem, da forma como a imagem é retratada? Dá para a gente falar um pouco de como que era a política, né, nessa época, como que era o comportamento da sociedade, né? Como que a gente pode fazer essa relação através dessas imagens do século III ao século XV? É uma boa pergunta, porque quando nós falamos em política, nós temos hoje uma visão um pouco deturpada do que é política. Porque criou-se a ideia de que política é fazer politicagem, etc, etc. E política é algo... É tudo, basicamente, né? Toda a vida humana, todas as relações humanas representam política. Ou seja, o homem é um ser político. É como já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Então é importante que a política são todas as relações que nós temos. Então quando eu pego, como eu havia dito, as primeiras representações de Jesus, e você vê Jesus... isso nas catacumbas romanas, numa imagem muito parecida com a de Michelangelo, guardadas as proporções, é óbvio, em que Jesus está no meio da mesa do ágape, ou seja, da Eucaristia, e ele está no centro com roupas de filósofo. Isso é político, ou seja, Jesus deixa de ser um mero, entre aspas, pregador da Judéia, que era uma região extremamente afastada, e passa a ser o quê? Uma pessoa central dentro dessa configuração, com roupas de filósofo. Não se pode esquecer que no final da era clássica, os filósofos eram muito procurados. Eles eram os detentores do saber. Do saber, da cultura. Então, quando você pinta Jesus com essa roupa de filósofo, você está dando um status político para aquele homem. Quando você coloca Jesus com as roupas do Senado romano, você está dando status político para aquele homem. Então, é um status político para aquela representação. Outra coisa que é muito importante, a própria representação de Jesus crucificado, ela vai tardar muito mais do que a representação da iconografia de Jesus. Por quê? Porque não se pode esquecer que a crucificação era uma pena capital no Império Romano. O que isso representa? Os párias da sociedade eram crucificados. Ou seja, um cidadão romano nunca seria crucificado, ele seria decapitado. Então, como há alguns anos atrás, no século XIX, século XVIII, século XVII, no Ocidente, as pessoas quanto mais baixa a classe social, o cara era condenado, ele era o quê? Enforcado. As pessoas da elite, minto, não vamos usar a palavra elite, as pessoas da nobreza nunca seriam enforcadas, porque
cada classe social tem a sua própria morte. Quem vai mudar isso é a Revolução Francesa, quando cria o quê? A guilhotina. A guilhotina é para todos, para nobres, para pobres e para todos. Então, quando eu pego, voltando à questão da crucificação, isso demorou muito para se aceitar. Aceitou-se a imagem de Jesus, virou um paradigma. Um homem de meia idade, com barba, cabelos compridos. Opa, isso está pronto. Agora, quando começaram a ousar, isso também é uma questão de ousadia, a colocar Jesus na cruz, colocavam ele como sacerdote. Então, eram roupas compridas, como se fosse um paramento, e sempre de olhos abertos. Então, isso é o quê? Uma posição política também. Mais para frente, sim, que vai se começar a representação de Jesus nu, somente com aquele paninho que nós conhecemos, mas ainda assim ele de olhos abertos. Por quê? Uma posição política, para demonstrar, por meio da imagem, que Jesus é Deus e está vivo. Só que, diante da própria construção da política, e quando eu digo da construção política, dentro da teologia, pede-se para que os pintores pintassem Jesus de olhos fechados. Mas por quê? Para mostrar que Jesus efetivamente morreu. Porque muitas heresias diziam que Jesus não existiu, que Jesus era Deus puramente, então não teve corpo. Isso é uma posição política. Então, não pode haver essa dissociação. A mesma coisa quando nós pegamos a Massácio e você vê a configuração da construção da Santíssima Trindade. Então, nós temos Deus Pai em cima, Deus Filho na cruz e o Espírito Santo entre eles. As próprias cores representam isso. É uma tomada política, é uma tomada de consciência política do próprio artista. Me diz uma coisa, Cristiane, a gente está falando muito ali do século III e depois a gente vai falar um pouco mais também do século XV, mas a gente já falou um pouco. E nesse meio dessa história, né, a partir do século V, VI, VII, a gente entra ali na Idade Média mesmo, no ponto central da Idade Média. Como que é essa representação e como que ela vai se modificando ao longo ali do século V ao século XII, XIII, né, antes um pouco do Renascimento? Aí aconteceram algumas coisas que a gente precisa mencionar. Uma é que existiram movimentos iconoclastas, né? Isto é, movimentos que reprimiam e até destruíam as imagens, né? Isso porque a sociedade greco-romana, ela tinha muita imagem, muita estatuária, né? E os patriarcas, a própria igreja cristã, tanto no Ocidente e principalmente no Oriente, tinham medo de que estas imagens, de alguma forma, entrassem no cristianismo e houvesse idolatria. Então, se destruiu tudo e se dizia a imagem de Cristo não precisa ser feita, vamos destruir tudo. Conhecemos muito pouco, e isso termina só em meados do século IX. Então, conhecemos muito pouco do que foi produzido praticamente do século V ao século IX. O que você tem de imagens aí? O que você fala no seu livro? Que imagens que você foi buscar aí nesses Sobraram imagens, se você me ajudar, no Jack, Sinai, enquanto eu falo, no Sinai, né, que estava fora da jurisdição de Constantinopla, e sobraram imagens em Roma. Então, em Ravenna, que foi a última capital do Império. Então, nós temos imagens das catacumbas romanas que vão até o século VI e VII. Temos no Sinai século VI e VII de novo. E aí, o mundo ocidental praticamente se dilui com o fim do Império Romano. E a produção foi pequena, ou ela se perdeu entre as guerras, as invasões bárbaras, até
o advento de Carlos Magno no século IX. Carlos Magno consegue pacificar a Europa, né? Ele consegue colocar os árabes na Península Ibérica, isolando a França e o restante da Europa, e ali devagarzinho começa o primeiro renascimento, do qual pouco se fala, né? Não existiu só o renascimento no século XV, nós temos dois renascimentos anteriores, né? Esse Pantocrator era do Monte Sinai, né? Sobreviveu à hecatombe iconoclasta, né? Tá. Uhum. Vamos tentar colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não, a gente mostra depois. Isso aqui a gente dá o site para mostrar para vocês. Isso. E essas são as imagens, então, que estão representadas. Essas são as imagens, né? Vou colocar aqui na mesa para eles tentarem mostrar para a gente. Isso. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou ficar com a mão no livro, porque senão ele fecha, ó. Tá vendo? Ó? Aqui estão algumas imagens. Então tá aqui do século V ao IX, né? Não, aí vai até o século XV, porque aí já tem Michelangelo de novo, que a gente né? tem aqui nessa primeira de cima aqui? Posso? Não, eu não posso ir. Esse primeiro, é importante lembrar, esse foi um dos que sobreviveram da onda iconoclasta. Isso foi que... É onde está o teu dedo exatamente agora. Tá. Então Vamos esse é um dos voltar que... lá para a imagem. Ó. Essa Isso, primeira aqui essa é de que primeira. século? Essa é século VI, se eu não me engano. Essa de baixo aqui. Essa então, de esse baixo já já é século XIV, é justamente para mostrar que essa imagem se torna Paradigmática, né? paradigmática até o século XV. Tem uma outra do outro lado ali que tem... Aqui, não sei se Isso a figura já é de... renascimento puro. Tá. Já é renascimento puro. As imagens, lembrando que nas catedrais e nas igrejas vem primeiro a estatuária, né? Que não foi objeto da minha pesquisa. Minha pesquisa foi sempre imagem bidimensional, seja pintura, seja mosaico. E né? por que o estudo pelas imagens bidimensionais? Qual foi seu interesse, assim, nessa análise? O meu corpus, né, o meu levantamento de imagens por 1.500 anos de história da arte ficou muito grande. Então eu tive que fazer recorte. Mesmo você escolhendo esse recorte de corpos, ele já deve ter ficado muito grande, né? Muito grande, muito grande. Tive que fazer muitos recortes, né? E por isso eu me concentrei na igreja ortodoxa, seja russa, seja grega, né? A igreja oriental, e me concentrei na igreja latina. Há outros cristianismos com imagens lindíssimas, mas que infelizmente ia ficar muito grande, como a igreja armênia, a igreja etíope, né? A própria igreja copta. Falando de corpos, né? Foi um material que você analisou, né? Explicando para quem está em casa. Material que você analisou, as imagens que você escolheu, né? O recorte que você deu ali para aquelas imagens. Isso, é o meu banco de imagens que eu fiz, é o corpus. Tem né? aqui no livro, né, algumas, né? Você fez uma seleção aqui. Fiz. Né? Ali depois da página Tem 200. bem mais de 100 imagens no livro, isso porque a gente cortou muito, né? Porque Ia ficar uma bíblia. Falando aí da sua hipótese e das suas conclusões em relação ao estudo que você fez. Isso aqui foi uma dissertação de mestrado que você fez, dissertação né? de mestrado. Uma isso. dissertação de mestrado com cara de tese de doutorado, vamos dizer assim. Obrigada, bondade sua. E tal. Como é que foi assim, a sua hipótese e quais foram as suas conclusões em cima? As conclusões ratificaram a minha hipótese, né, de que o ser humano precisa de imagens. Quando as testemunhas oculares do Cristo falecem, né, que são a primeira geração de cristãos, a segunda geração se vê diante de uma não imagem, porque não havia descrição. Então não tinha nem imagem literária, né, seja na patrística ou na Bíblia, e o ser humano precisa de imagens. Isso a gente vê hoje na nossa sociedade. Hoje em dia, com a né? mediatização da sociedade, né, com essa coisa tem um pesquisador que fala sobre isso, que é o Muniz Sodré, né, que é o bios midiático, né? A gente está num bios midiático hoje em dia, então a gente precisa muito mais das imagens do que a gente precisava
Acho que, não sei se a gente precisava Aí é que mais hoje do que antes, né? Acho que sempre eu a gente acho precisou, que né? não. Eu acho que o ser humano sempre precisou de imagens, gosta de imagens e o seu mundo é constituído de imagens, né? E aí o artista se vê naquele dilema, e essa foi a minha hipótese. Quando é que ele dá o passo e diz, ok, eu vou pintar um Deus que eu não sei o rosto, né? E aí ele procura a tradição da Santa Face, ele procura as próprias imagens bíblicas, como eu apresento aí do Abraão, que recebe 3 seres celestiais na sua tenda, isso está no Gênesis, né? E ele transcreve para a pintura, para a imagem, justamente essa imagética literária. Tá certo. E você conseguiu, né, as suas conclusões, então, você conseguiu comprovar a hipótese, a conclusão comprovou a sua hipótese, de uma maneira geral. Isso, que o homem precisa das imagens e que ele ousa realmente fazer a imagem do seu Deus e do seu Cristo. Jack, qual que é a importância desse trabalho hoje, né, nos estudos de iconografia no Brasil e no mundo? Existem outros trabalhos parecidos? Aqui no Brasil esse é um trabalho único. Queria que você falasse da importância assim, desse estudo aqui da iconografia da Santíssima Trindade. Voltando um pouquinho ao diálogo anterior, é algo importantíssimo para mim, que a Cris pertence ao nosso grupo de pesquisa, que na realidade é o nosso centro de estudos. O homem é iconotrópico, ou seja, o homem busca a imagem desde sempre. Então é algo que para nós é muito importante, ou seja, o homem é homem por causa da imagem. E quando nós dizemos imagem, a palavra é imagem também. Então a imagem, palavra e a imagem, icon. Agora, quanto a esta obra, é uma obra ímpar. Eu não conheço, eu desconheço a profundidade desta obra, da forma como ela foi trabalhada pela Cris, eu não conheço. É uma obra que para mim é imprescindível. A gente tem lá o livro e o site no ar, né? Ok. Para quem quiser conhecer um pouco mais da obra, né? Quiser entrar lá no site para ver É um uma pouco obra mais. realmente imprescindível. Se você quiser realmente compreender a construção do conceito dogmático da Trindade, a construção do conceito iconográfico de Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai, esta obra é praticamente um dicionário. Nós tentamos mostrar isso, a Cris de modo especial, como se fossem as antigas iconologias do século XVI e XVII. Então ela vai trabalhando, é um trabalho árduo que ela foi fazendo, e como você falou, realmente é quase que uma tese de doutoramento aí. Cris, existe uma possibilidade de você prosseguir depois do século XV? Você fez isso aqui como dissertação de mestrado, né? Uma tese de doutorado incluiria o quê? Qual que seria o a mais aqui, né? Onde você avançaria nesse estudo, por exemplo? No último capítulo, eu também faço análise da capela do batismo em Aparecida. Ano passado foi o jubileu de 300 anos, né, de Aparecida, e eu aproveitei para analisar uma Santíssima Trindade que está lá, do nosso grande artista sacro Cláudio Pastro, de renome internacional, e é uma obra muito moderna, uma obra do século XXI, que tem cara de século XXI, porque justamente ele faz uma imagem literária e não uma imagem pictórica, né? Eu avançaria, eu estou estudando fazer o doutorado, né, montando o meu projeto, eu avançaria com os artistas brasileiros contemporâneos, né, que se baseiam justamente por causa do Concílio Vaticano II, que pede que o artista olhe a proto-igreja, olhe a igreja original lá no século III e IV, os nossos artistas estão fazendo. A capa, você estava olhando, é uma artista, é uma mulher, a nossa escolha caiu justamente por causa disso, é uma iconógrafa, uma mulher ucraniana, que fez essa Santíssima Trindade há 2, 3 anos atrás, mostrando como ela relê e ela busca as fontes da igreja original, né? E nós temos não só o Pastro, mas nós temos outros grandes artistas no Brasil, contemporâneo, fazendo o mesmo movimento.
Então, gente, ó, iconografia da Santíssima Trindade, uma historiografia imagética, né, da professora Cristiane Meyer e o prefácio do Dr. Jack Brandão, né, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa história. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa SP Cultura Especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo do canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!